Maré. Temos informações já de confirmação de 8 mortos, 7 fuzis foram apreendidos e 2 pessoas foram presas. A atualização já aqui no nosso jornal. Vamos falar ainda de operação em Angra dos Reis durante todo o fim de semana, inclusive com a participação do governador Wilson Witzel. E o legado da Olimpíada, hein? A única pista para o treino de bicicross no país não está funcionando lá em Deodoro. A gente foi até lá conversar com alguns atletas e trazemos para vocês as informações. E já que estamos falando de esporte, como não falar do futebol depois daquela virada histórica do Fluminense? A gente vai conversar sobre isso ao vivo aqui no Jornal do Rio, já. Em 30 segundos eu espero você. Voltamos com o Jornal do Rio, começamos a edição de hoje já com informações ao vivo, depois do fechamento da autoestrada Lagoa Barra, ali na altura da Rocinha, por conta de um protesto depois da morte de um mototaxista. Vamos agora chamar a repórter Marcele Setúbal, que está ali na região, tem informações pra gente. Boa noite para você, Marcele. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Esse protesto acontece por causa da morte do mototaxista Joselino Soares, de 27 anos. Ele que foi morto na madrugada de hoje na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia militar, os agentes foram atingidos por disparos, foram atacados, segundo eles, na altura da Rua 4 e houve um confronto. Depois desse confronto, os policiais encontraram 3 pessoas feridas. Entre essas pessoas feridas estava o Joselino. Todos foram levados para o hospital, mas o Joselino já chegou morto à unidade e não resistiu aos ferimentos. Os moradores da Rocinha fizeram uma grande manifestação, inclusive mais cedo, para protestar contra a morte dele e disseram nessa ocasião que o mototaxista, na verdade que os policiais que estavam ali nessa ocorrência só tinha armas, só tinha cápsulas das armas desses policiais militares e que inclusive os documentos das vítimas não foram encontrados, desapareceram. A gente, inclusive, não tem informações sobre as outras vítimas, Thaís, que também ficaram feridas aí nessa ação, se elas, qual é o estado de saúde dessas vítimas por causa dessa falta aí, dessas informações sobre a identificação delas. Então, novamente, os moradores fizeram uma manifestação e fecharam a autoestrada Lagoa Barra nos 2 sentidos, Thaís. Eu continuo com a Marcele, mas antes eu queria trazer algumas imagens de momento daquela região, porque o trânsito foi liberado agora há pouco. Você viu aí, olha, essa imagem com alguns carros passando, mas continua com a interdição total. A gente vê um reforço, inclusive, do patrulhamento com a Polícia Militar. Esses carros que estão seguindo aqui no sentido Barra da Tijuca estavam presos no engarrafamento dentro do Zuzuanjo. Então, diante disso, eles foram liberados com a escolta agora, mas o trânsito segue interditado nos 2 sentidos. A situação ainda é muito complicada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer até um outro trecho. Agora eu quero retomar o contato com a Marcele Setúbal para perguntar de alternativas, né, Marcele? Quem não consegue passar por essa área, qual é a melhor opção nesse momento? Neste momento, Thaís, a Avenida Niemeyer segue como melhor opção aí para o motorista. A via opera nos 2 sentidos, geralmente no fim da tarde ela fecha no sentido Leblon por causa desse grande fluxo em direção à Barra da Tijuca, em direção a São Conrado, mas com o fechamento da autoestrada Lagoa Barra, Niemeyer funcionando nos 2 sentidos. Inclusive, uma boa opção também para quem sai da região de Botafogo, por exemplo, em direção à Gávea, a melhor opção é seguir pela orla aqui do Rio de Janeiro, de Copacabana, Ipanema, Leblon. Apesar do trânsito estar congestionado, Thaís, está bem melhor do que as vias internas aqui da Zona Sul da capital fluminense. Valeu, Marcele. Obrigada aí pelo seu destaque. A Marcele Setúbal que volta ainda ao longo dessa edição trazendo informações sobre outras ações que aconteceram no Rio de Janeiro. E agora eu queria compartilhar com vocês também imagens de operações que a gente vai trazer aqui, reportagem completa no Jornal do Rio. Operação hoje no Complexo da Maré, também na região de Manguinhos, ali do lado. Mas hoje no Complexo da Maré, 8 pessoas morreram, de acordo com a polícia, foram suspeitos. E também 7 fuzis foram apreendidos. Além desses 7 fuzis, 2 pessoas presas. A ação de helicóptero blindado, olha só o momento
momento em que ele dá o rasante. Olha o som de disparos ali naquela região. De acordo com o relato de moradores, seria justamente o momento em que os policiais atiraram contra esses suspeitos. Essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia, mas a gente daqui a pouquinho atualiza a situação, inclusive em Angra dos Reis também, com um patrulhamento reforçado ao longo do fim de semana, inclusive com a presença do governador Wilson Witzel. Vamos trocar de assunto, vamos falar sobre outra situação aqui do Rio de Janeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje por aqui, na zona norte da cidade, esteve no Colégio Militar para uma celebração de aniversário daquela unidade. Acompanhe agora a reportagem. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Colégio Militar na zona norte do Rio no início da manhã para acompanhar a cerimônia em comemoração aos 130 anos da instituição, a primeira do país, fundada para atender filhos de militares mortos em combate. No discurso, o presidente afirmou que tem como meta criar um colégio militar em cada estado do Brasil, apesar do corte recente de verbas de 30% no orçamento das universidades e colégios federais. A verba do Colégio Militar está diretamente ligada ao orçamento do Exército e não da educação. De acordo com o presidente, já está em andamento a construção do maior colégio militar do país no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Na próxima quarta-feira, o presidente volta ao Rio para participar de solenidades em comemoração ao Dia da Vitória, que marca a vitória dos aliados contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Além do colégio aqui no Rio de Janeiro e desse que está sendo construído em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer construir uma unidade em cada capital brasileira. E enquanto do lado de dentro acontecia essa celebração, do lado de fora teve protesto por conta da redução das verbas para a área da educação. O repórter da Rádio Band News FM, Marcos Sadoc, tem as informações para a gente. Ao longo de toda a manhã, centenas de estudantes de colégios federais, de universidades federais, vieram aqui às ruas da Tijuca, na São Francisco Xavier, em frente ao Colégio Militar, protestar contra os cortes da educação. Eles trazem palavras de ordem, cartazes contra esse corte de 30% que foi anunciado na semana passada. Aqui bem próximo fica o Colégio Pedro II, a unidade da Tijuca. Também na semana passada, os diretores do Pedro II disseram que os cortes afetaram o colégio, pode inclusive atrapalhar o funcionamento das unidades, assim como a Universidade Federal Fluminense e a UFRJ. Agora a gente faz aquela pausa, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o legado olímpico, ou a falta dele, né? Porque a única pista de bicicross do país não está funcionando, ela ficava em Deodoro. Já, já. Depois de muitas denúncias de abandono no legado olímpico, nós levamos a repórter Yasmin Bachu para fazer uma vistoria por esses espaços. A gente começou por Deodoro, fiscalizando a única pista de bicicross do país com o tamanho olímpico para treinar os nossos atletas que estão precisando percorrer aí um trajeto enorme, treinar no Chile e na Argentina, porque essas pistas estão em péssimas condições. Além disso, situação também muito crítica nos equipamentos de natação. Acompanhe agora a reportagem. Nem parece que aqui foi um dos lugares onde aconteceu o maior evento esportivo do mundo. Quase 3 anos depois das Olimpíadas, o Parque Radical de Deodoro, na zona oeste do Rio, se transformou numa espécie de cidade fantasma. No local, fica a pista de bicicross, a única no país com formato olímpico. São 350 metros de extensão para o circuito feminino e 400 para o masculino. Mas do alto, é possível notar o mau estado de conservação.
buracos na rampa de largada e no piso emborrachado. Grama sintética solta em vários trechos e rachaduras por todas as partes da pista. O presidente do Clube de Bicicross do Rio diz que a pista está abandonada desde 2017, quando a prefeitura pediu que os próprios pilotos bancassem uma reforma. Reformamos a pista e com a promessa de que logo depois essa pista iria funcionar. Essa pista é uma das melhores que tem aqui no Brasil e ela está fazendo muita falta. Devido ao abandono do local, atletas brasileiros estão tendo que viajar para a Argentina, local mais próximo onde também há uma pista de bicicross para treinar tanto para competições sul-americanas quanto para as Olimpíadas de 2020. A gente já tentou treinadores e atletas para usar, não conseguimos, a gente não consegue nem chegar perto da pista, não sei por que acontece. E o que acontece? Nós temos que ir para a Argentina, por exemplo. Lá tem pista, Chile tem pista, todo lugar, vários da América do Sul tem pista. Estados Unidos, Europa tem muitas pistas, então a gente tem que correr atrás disso para poder ter essa prática, esse tipo de pista. No Parque Aquático Maria Lenk, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, a situação não é diferente. Olha aí, ó, o estado que está aí, a Arena Aquática, aqui no Parque Olímpico da Barra. E para este especialista, os legados se transformaram numa grande frustração. Essas obras não foram feitas para o povo, para o verdadeiro usuário dessas cidades. Elas foram feitas em nome de uma economia internacional, em nome de uma cidade global que não está acontecendo. Isso ficou muito claro, né, que essas obras não foram um legado, porque a população mesmo não tem acesso. A situação se repete, como a gente falou, em Deodoro, também na região da Barra da Tijuca, com esse legado sendo abandonado. As escolas que também foram prometidas, as arenas esportivas seriam desmontadas para se transformarem em escolas em áreas que estariam com a necessidade de vagas aqui no Rio de Janeiro. Isso também não aconteceu. Vamos mudar de assunto, vamos falar mais uma vez de operação policial aqui no Rio de Janeiro. Vamos acionar a Marcele Setúbal sobre operação hoje no Complexo da Maré. 8 mortos, também 7 fuzis apreendidos, 2 pessoas presas. Acompanhe. Imagens gravadas por moradores mostram o helicóptero da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da Polícia Civil, sobrevoando o Complexo da Maré e fazendo disparos do alto. Em outro vídeo, a aeronave aparece num voo rasante. Caramba, os caras foram lá no chão, maluco! Funcionários da Fiocruz precisaram deixar o prédio da instituição, que fica próximo da localidade onde os policiais estavam, por medida de segurança. Moradores relataram que os tiros começaram na mesma hora em que alunos saíam das escolas, provocando correria e pânico. Neste outro registro, alguns alunos buscam abrigo nos corredores da Escola Municipal Teotônio Vilela. 8 pessoas foram mortas no tiroteio. De acordo com a Polícia Civil, todos eles eram suspeitos. A CORE também fez operação na favela de Manguinhos, que fica próximo da Maré. Este vídeo mostra o desespero de motoristas que tentavam se proteger em meio ao fogo cruzado. Não há informações de feridos ou presos. E sempre como acontece nessas situações, a gente tem a suspensão de aulas ou não, uma recomendação pelo menos para as unidades de saúde interromperem eventualmente também o seu atendimento. Vamos agora ao vivo com a Marcele Setúbal para trazer para a gente a situação por lá. Teve aula hoje na comunidade, Marcele, normalmente? Olha, Thaís, teve sim, viu? Ao longo da tarde, as aulas continuaram normalmente, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Mais cedo, alguns moradores relataram, inclusive, Thaís, que esse tiroteio, esse confronto começou na favela da Maré, na hora justamente em que os estudantes estavam saindo do primeiro turno, quer dizer, saindo das escolas ainda na parte da manhã, no início da tarde de hoje. Inclusive, algumas fotos que a gente viu aí na reportagem, mostrando os estudantes correndo e também se abrigando nos corredores da escola, justamente para tentar se proteger desses disparos que aconteceram aí no início da tarde de hoje, Thaís. Agora, eu quero te acionar mais uma vez, Marcele, para falar sobre o motivo dessa operação. Hoje, nesse horário que você disse, um horário mais tumultuado, saída de escola, qual foi o motivo, o objetivo da ação de hoje?
O objetivo, Thaís, era tentar localizar o traficante Tomás Jason Vieira Gomes, o 3N. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas da favela do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana da capital fluminense. Os agentes fizeram essa operação, inclusive em Manguinhos, também para tentar localizar o 3N. Segundo as investigações, ele estaria lá no complexo da Maré. Inclusive, a gente tem imagens aí das apreensões dos fuzis que foram apreendidos nessa ação e um vasto material do tráfico de drogas e alguns deles, inclusive, com a sigla 3N, que é o apelido do Tomás. O Disque Denúncia lançou um cartaz pedindo aí informações que levem ao paradeiro do 3N e oferece uma recompensa de R$20 mil, Thaís. Obrigada, Marcele, pela sua informação. E vamos sair agora da capital, vamos até a Costa Verde para falar de um fim de semana de operações em Angra dos Reis, inclusive com a participação do governador Wilson Witzel. A operação foi anunciada no sábado por Wilson Witzel, ao lado do prefeito de Angra dos Reis. Vamos começar hoje. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar ordem na casa. O governador do Rio divulgou em sua rede social outro vídeo gravado dentro do helicóptero. Vamos botar a fila para unidade Angra dos Reis. Moradores dizem que os disparos atingiram uma tenda montada por religiosos em um local de oração. Eles vieram em local errado, onde ficam os irmãos. Tanto é que você pode olhar no vídeo aí que a área é toda limpa, a área é toda preservada. Que é dia e noite, tem irmão orando ali no monte. Não que a ação não seja bem-vinda, porque a cidade está passando por um momento muito difícil, relativo à violência. É bem-vindo, mas tudo tem que ser feito de acordo para que não haja uma morte desnecessária, de pessoas de bem. Nessa segunda, questionado sobre uma possível denúncia da OAB e da Procuradoria-Geral da República, Wilson Witzel justificou sua presença na operação. O fato de eu utilizar o helicóptero da Polícia Civil, juntamente com delegados, para poder, junto com o prefeito, fazer o reconhecimento de uma área que está tomada pelo tráfico de drogas e de armas, esta sim deveria ser a preocupação da Procuradoria-Geral da República. É se preocupar com quem está colocando armas e drogas dentro da comunidade e não com quem está querendo tirar de dentro da comunidade esta ameaça à nossa cidadania. O sobrevoo do governador foi o prenúncio de mais um fim de semana de muita violência em Angra dos Reis. Desde o ano passado, a cidade, um paraíso turístico na Costa Verde fluminense, sofre com a guerra de facções. A BR-101, principal ligação do Rio com São Paulo pelo litoral, chegou a ficar fechada na entrada de Angra. Importante, né? O governador falou nesse vídeo, eu vou acabar, a gente vai chegar lá e vai fazer e acontecer, mas o balanço dessas ações do fim de semana, inclusive da do sábado, que ele estava presente, não saiu. Ou seja, a ação de hoje que aconteceu na Maré, com 8 mortos, 7 fuzis apreendidos, tivemos um balanço. Mas essa de Angra dos Reis, que prometia aí mundos e fundos em relação à segurança do município da Costa Verde, que sofre sim muito com a questão da violência, não foi divulgado. Ou seja, não teve o sucesso desejado, o sucesso esperado. A gente, de fato, espera que o governador esteja certo, que a situação por ali seja contornada definitivamente, mas não é isso que a gente está vendo na prática. Angra dos Reis, só uma informação importante, é uma das áreas beneficiadas pela contratação e construção de novos veículos blindados, veículos menores que estão sendo projetados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Prefeitura bancou a compra de um veículo para ficar lá no batalhão daquela região, tentando contornar situações como essa. Vamos mudar de assunto, vamos falar de projetos para transformar essa realidade toda, né? Projetos todos pelo Rio, que na verdade é uma iniciativa do governo do estado para promover entre as empresas privadas doações que possam colaborar na área social. A ideia é arrecadar pelo menos R$10 milhões. Acompanhe. Crise. Palavra que parece estar enraizada no vocabulário do estado. E é com o objetivo de colocá-la em desuso que o governo lançou hoje o projeto Todos pelo Rio de Janeiro. A ideia é conseguir o auxílio da iniciativa privada para levantar recursos e desafogar as contas. A meta é atingir R$10 milhões. A verba será aplicada em um fundo nos Estados Unidos e as empresas parceiras poderão escolher para quais iniciativas o dinheiro investido será aplicado. Caso o patrocinador não indique a preferência, a quantia depositada por ele será aplicada nos setores considerados prioritários: moradores em situação de rua,
população em área de risco, crianças e idosos abandonados em abrigos, refugiados e políticas de proteção à mulher. É preciso unir a sociedade num ato de solidariedade para que nós possamos ajudar a reconstruir um abrigo, a reformar uma unidade de atendimento a menores. Quanto mais unido tiver o setor privado com o governo, melhor para a gente recuperar essa malha do Estado e trazer um desenvolvimento para o nosso Rio de Janeiro. Equipes da empresa podem ajudar a gente a desenvolver o projeto, ter novas ideias. Desde dezembro de 2017, o Rio de Janeiro ingressou no regime de recuperação fiscal. Hoje, o déficit com a União chega à casa dos 150 bilhões de reais. E o governo do Rio tem até o ano que vem para equilibrar as dívidas. Mas o prazo ainda pode ser prorrogado até 2023. A gente não tem condição de fazer trocas ou renúncias fiscais. Então, a ideia é realmente do engajamento por paixão ao Rio de Janeiro, e a população vulnerável precisa de urgência. E daqui a pouquinho, depois do próximo intervalo, a gente vai falar sobre o jogão de bola entre Fluminense e Grêmio. Haja coração, que virada histórica do tricolor. Já, já. Moradores do bairro do Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro, resolveram colocar as mãos à obra, literalmente, consertar um buraco na rua deles, porque já tinham eles fizeram tantas tentativas de contato com a prefeitura e não tiveram solução, que resolveram consertar eles mesmos. E a situação não é diferente em outras regiões da cidade. Pelo menos 13 pedidos de consertos semelhantes foram feitos à prefeitura do Rio de Janeiro. Só no bairro do Maitá, mais de 600. Quantos foram resolvidos? Tiveram uma resposta? Só 94. Conta pra gente mais dessa história, Natasha Franco. A água que mina do asfalto já abriu um pequeno buraco na rua Maitá, na zona sul do Rio. Para esse ponto virar outra dor de cabeça para os motoristas que passam pelo bairro, não vai demorar muito. Ainda mais com o movimento da via e também pelo peso dos ônibus que passam na faixa do BRS. Encontrar buracos ou bueiros em desnível na rua Maitá não é difícil, além de muitos remendos na pista feitos durante os recapeamentos. Dá até para ver o asfalto se desfazendo em alguns pontos. E aqui no Maitá é bem comum, principalmente nas ruas de dentro. Mas já tem uns anos aqui esses buracos na rua Maitá e ninguém muda nada. Tem muito buraco mesmo. A gente tenta desviar, por um pneu, a gente paga. Cansados de tanto descaso, moradores e comerciantes de um trecho da rua uniram forças e taparam parte de uma cratera. Na foto, publicada em redes sociais, a mensagem escrita em tinta guache: já que o poder público não faz, nós fizemos. Material R$ 440. Mão de obra, zero. Assinado Cariocas. Foram 2 semanas pedindo para a prefeitura consertar o buraco, mas ninguém apareceu. 2 dias depois da foto ser publicada em redes sociais, a Secretaria de Conservação esteve por aqui, com máquina e tudo para fazer o recapeamento. Só que não precisava mais. Mesmo com o trabalho dos moradores, o desnível do bueiro continua sendo um problema e está cada dia mais fundo. Quem dirige pelo bairro reclama. Vira e mexe, estamos tendo que fazer balanceamento, alinhamento. Às vezes tapa um buraco, mas na semana seguinte já está aberto de novo por conta dos veículos que passam constantemente. Tudo é imposto e a gente não está recebendo de volta esse dinheiro que a gente está pagando de imposto.
Agora é hora de falar de futebol. Roberta Barroso já por aqui. Boa noite para você. Que alívio essa rodada sem derrota para os times do Rio, né? Oi, Thaís. Boa noite para você. Boa noite a todos. Que alívio mesmo. Nenhum carioca perdeu nessa rodada e a gente tem que destacar o jogo entre Fluminense e Grêmio. O Fluminense chegou pra cardíaco não pode, né? Não, Thaís. Não adianta, tá vetado. Muito tricolor deve ter sofrido nessa rodada, mas deu tudo certo no final. O Fluminense venceu por 5-4, né? Chegou a estar perdendo por 3-0, né? Os 20 minutos de jogo, olha só, o Fluminense foi atrás do resultado, vestiu a camisa do time de guerreiros, Thaís. A gente pode dizer assim. Verdade. Aí o Grêmio, né, ainda fazendo o terceiro gol, o Fluminense foi atrás e aí diminuiu com o Johnny Gonzalez. Tá aí o gol pra você, depois dessa tabelinha, o Johnny foi lá e fez o gol. O Júlio César, nesse lance, deu um presente pro Luciano. O Luciano fez o segundo gol. O Fluminense foi pro intervalo, voltou com o mesmo ímpeto. O Matheus Ferraz fez o terceiro do Fluminense. Depois o Matheus Ferraz sofreu o pênalti. O Pedro foi lá, cobrou, virou o jogo. Mas o Grêmio foi atrás, empatou. O Fluminense não desistiu, Thaís. Continuou em cima. O Johnny Gonzalez, então, fez o quinto gol do Fluminense. Tricolor, então, já voltou para o Rio de Janeiro depois dessa vitória histórica contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Já está por aqui se preparando, Thaís, para o clássico contra o Botafogo no final de semana. O Botafogo que venceu a segunda partida seguida, bateu o Fortaleza por 1-0. O gol foi de Alex Santana, então a primeira vitória, a segunda vitória de Barroca no comando do Botafogo. O Botafogo que tem mais um jogo no Rio de Janeiro agora contra o Fluminense. Já o Flamengo jogou ontem também, empatou por 1-1 com São Paulo no Morumbi. Quem marcou o gol do Flamengo foi o Berrio. Essa partida, Thaís, que também foi marcada por lances fortes. Isso porque o Tuller, a gente vai mostrar a imagem também aí para vocês, que o Tuller derrubou o Alexandre Pato numa jogada, ele praticamente atropelou o Alexandre Pato. Tá aí a jogada, um lance fortíssimo. O Pato chegou a tentar seguir no jogo, mas ele até foi diagnosticado com uma lesão na coluna cervical. O Pato tá bem, mas está usando um colar cervical. Esse lance foi bem forte. O Berrio também se chocou, teve um choque de cabeça. O Flamengo informou que ele teve um movimento na coluna cervical e acabou, né, caindo desacordado, mas o Berrio também está à disposição. Vai viajar, inclusive, com a delegação para enfrentar o Peñarol pela Libertadores. E o Vasco empatou, Thaís, por 1-1, gol do Max Lopes. Primeiro empate. Aliás, o único jogo que não teve derrota, né? Exatamente. O Vasco empatou, né? Perdeu as duas primeiras partidas e empatou essa, mas a torcida vascaína está bem irritada. Isso porque, né, o Vasco é o lanterninha do Campeonato Brasileiro e hoje teve protesto em São Januário, Thaís. Obrigado pela sua participação e a gente tem agora informação de um passeio muito bacana pela história de metrô, uma iniciativa da rádio Band News FM. Acompanhe. Aos poucos, os passageiros começavam a chegar. Só que desta vez, a viagem no metrô era bem diferente, através da história. Ouvintes da Band News FM foram convidados a participar do passeio guiado pela condutora Lívia, mas contado pelo professor e historiador Milton Teixeira. Super animada. Muito animado. O Marcos ficou tão empolgado que levou o amigo. É miau. É um miau? É. A viagem é pelos trilhos da linha 2 do metrô, cujo trajeto maior é pela superfície, com uma vista privilegiada. Tem mais paisagem, a gente se sente menos claustrofóbico, né? Normalmente esses assentos são ocupados por gente apressada, mergulhada na rotina, de olho no celular ou de ouvido num fone. Só que dessa vez está todo mundo ainda mais atento às saídas de som, em vez dos avisos, uma aula de história. À esquerda aparece o estádio Mário Filho, Maracanã, inaugurado em 16 de junho de 1950. Do estádio mais famoso do Brasil, as histórias de glórias e tristezas. Do Maracanazo de 1950, as partidas da Copa do Mundo de 2014. Por meio do sistema de transporte inaugurado no Rio há 40 anos, foi possível visitar São Cristóvão do período em que a Quinta da Boa Vista era a casa da família real. Você passa aqui por lugares os mais diversos. Todos esses lugares têm a sua história, têm a sua cultura, têm as suas particularidades. A história dos subúrbios é riquíssima. Praticamente tudo isso aqui já foi engenho de cana um dia, depois foram fazendas, e aí quando o trem chegou, virou bairro, ou então quando ocorreu algum evento no século XX, o local foi ocupado. Depois desse dia, para estes passageiros, com certeza a próxima viagem de metrô não será mais a mesma. Foi muito interessante saber que a gente estava um pouco da história do que a gente passa na correria do dia a dia, né? Isso foi importante.
Agora, mais informações ao vivo sobre a autoestrada Lagoa Barra, imagens nesse momento da situação de momento. Já temos a informação, inclusive, de liberação nos 2 sentidos. Aí a câmera está bem poluída, mas a gente já confirmou com o Centro de Operações da Prefeitura a informação de que a autoestrada foi liberada tanto no sentido Barra da Tijuca quanto também no sentido Gávea. Uma boa noite para você, eu te espero amanhã às 10 para as 7.